Oi, a minha amiga, que Deus te abençoe nesse dia. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Que o Senhor nosso Deus te abençoe com toda a força do amor que está no coração dele. Amém? Eu quero, nesse momento, mais uma vez compartilhar um assunto diferente para a nossa vida. Quero agradecer em primeiro lugar, claro que a Deus sempre, porque Ele é a minha força, é Ele que me coloca firme de pé. Mas quero também agradecer a você, minha amiga, que tem me mandado várias mensagens, você tem que me mandado vários textos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo meu text message no meu telefone. Você tem compartilhado o que Deus tem feito na sua vida, através desses vídeos, dessas palavras que Deus tem colocado no meu coração para você. Eu quero te incentivar, continua fazendo isso, continue falando comigo, tá bom? Deus tem me ajudado muito em várias questões da vida. Eu tenho procurado sempre fazer análise em cima de tudo o que acontece na minha vida e buscado em Deus, através da sua palavra, respostas, soluções. E na minha trajetória de vida, Deus tem me fortalecido e tem me ajudado. E eu não quero guardar isso comigo, eu quero poder compartilhar com você, tá bom? Então, assim, compartilhe os vídeos com as suas amigas, com as pessoas que você conhece ou que acha que precisa ouvir esta palavra, tá bom? E hoje o assunto tá bem legal, eu estou extremamente animada. Falou muito comigo, né? Mandaram para mim um recadinho. E hoje nós vamos falar sobre algo muito peculiar para nós mulheres, tá? Algumas pessoas chamam de crise de identidade, mas na grande realidade, o que nós passamos na metade da nossa vida se chama crise da meia-idade. Então esse é o assunto e o tema de hoje, o qual nós vamos conversar um pouco. Mas antes eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus, né? E aí então vamos falar sobre isso. A palavra hoje está no livro de Provérbios, capítulo 31, no versículo 25. Diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos. Aqui o Senhor está falando sobre a mulher virtuosa, a mulher do livro de Provérbios, uma mulher forte, uma mulher resistente, uma mulher corajosa, uma mulher que tem todas as coisas sobre o seu controle. Ela não vacila, ela é diligente. E esse pequeno versículo me chamou muito a atenção para esse assunto e tema de hoje, de crise da meia-idade na vida de todas as mulheres. Porque a mulher virtuosa diz aqui que é uma mulher forte e ela se veste dignidade. E eu entendo que essa mulher é uma mulher assim que não se rende às coisas da vida. E o que é, pastora, crise da meia-idade para você? Eu entendo que a crise da meia-idade não é o bicho de sete cabeças. Algumas mulheres se preocupam bastante com essa fase. Algumas dizem, estou velha. Outras pessoas não conseguem compreender muito bem essa fase e entram em crise. Como diz o nome, crise da meia-idade. Né? E algumas pessoas passam por elas tranquilamente, com a cabeça super boa, super tranquila e ficam prontas para viver o que vem pela frente. Mas tem pessoas que não. Às vezes adoece, às vezes perde muito do seu tempo e da sua história de vida presa em muitas dúvidas, né? Ou às vezes ela não quer aceitar que ela chegou nessa fase. Algumas pessoas têm medo de avançar em direção ao que vem pela frente. Mas a crise de meia-idade, na realidade, é uma fase que passa pela metade da vida de uma mulher que está entre 35 anos e 55 anos. Então, amiga, se você está entre 35 e 55 anos de idade, eu quero te notificar que você está, sim, na meia-idade da sua vida, ok? E o que acontece nessa fase? O que acontece é o seguinte, que muitas mulheres, geralmente quase todas, entram em crise porque é mais ou menos como um adolescente.
quando sai da sua fase de criança, infantil, e vai entrar lá para frente da fase da juventude. E o que acontece com o adolescente? É que na grande realidade nessa fase ele não é mais uma criança, mas também ele não é ainda um jovem. Então ele fica ali no meio, com aquela crise de uma criança, sem saber se é uma criança, ainda gostando de algumas coisas de criança, mas já querendo avançar para uma fase acima, que no caso seria da juventude. Então ela não tem uma estrutura para suportar uma fase de uma juventude ainda. Então ela fica ali no meio e por isso ela tem várias crises. E eu costumo dizer que esse é um momento muito criterioso. É um momento assim de alerta na vida de um ser humano. E a crise da meia-idade na vida de uma mulher, creio que até na vida de um homem, mas nós estamos falando de mulher. Na vida de uma mulher não é muito diferente, porque na realidade, entre os 35 e 55 anos, nós já não somos mais uma menina, né? Não somos mais uma jovem. E por isso nós não podemos mais nos comportar como jovens, né? As jovens estão vivendo a fase dela, como jovem nós já vivemos a nossa fase. Mas a outra realidade é que também nós ainda não somos velhas, né? Algumas pessoas devem estar agradecendo e vibrando nessa hora por isso. Mas nós estamos aí naquela fase do meio. Só que é um momento assim que nós temos ali o nosso foco interior. E esse foco interior então começa a mudar. É um momento de transição. Esse é o período que nós agora entramos, um período de transição. Esse é o momento em que nós precisamos fazer levantamentos de prioridades nas nossas vidas. Nós precisamos rever os nossos relacionamentos, nós precisamos buscar uma nova direção, nós precisamos rever os propósitos da nossa vida. Você não tem como fugir disso. Se você quer ultrapassar de uma forma saudável essa fase, estando pronta para a próxima fase que virá, você precisará passar por tudo isso de uma forma muito tranquila. Esse é o momento exato de você fazer mudanças necessárias para o restante da sua jornada de vida, para que ela seja produtiva e ela seja frutífera. Você precisa ter uma velhice tranquila, com a cabeça boa, com o espírito em paz. Então agora, se você está entre 35 e 55 anos, minha amiga, você precisa preparar tudo isso para o seu futuro. Você precisa lidar bem com as questões pessoais que te envolvem. Precisa resolvê-las, entende? E você precisa de Deus para que te ajude nisso. Esta é uma fase, na minha opinião, de excelente oportunidade para você fazer uma renovação espiritual e emocional na sua vida. Sabe qual é o meu conselho para você? Deixa para trás todo o passado e se esforça, minha amiga, para alcançar o que está para vir na sua frente. E olha, eu quero te dizer uma coisa. Se você depositar sua confiança no Senhor, se você agarrar aos princípios de Deus na sua vida, se você colocar um tempero com a sua fé no futuro que Deus tem para você, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai ultrapassar essa fase super bem, de bem com a vida, assim como essa mulher do livro de Provérbios, né? Forte e vestida de dignidade. O mais importante é que na vida nós venhamos viver bem todas as fases de nossas vidas que foram propostas por Deus. Então, olha, levanta a tua cabeça, se alegra, tá bom? Viva bem essa fase, resolve tudo o que você precisa resolver. E o que eu quero te dizer é que você terá um futuro maravilhoso, tá bom? Até a próxima, um beijo no teu coração. Confia em Deus, seja forte e vista-se de dignidade como uma mulher virtuosa. Beijos.